Nós vamos agora compartilhar da palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos ou acompanhassem aqui no telão, ou aí nas suas Bíblias, o texto que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Curve a sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo privilégio que o Senhor dá a cada um de nós, de nesta manhã, Senhor, estarmos na tua casa, para te bendizermos, para te honrarmos, para te glorificarmos, para nos alimentarmos de Cristo, para nos alimentarmos da tua palavra nesta hora. E nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, hoje, nesta manhã, fale ao profundo dos nossos corações. Que a tua palavra, Deus, que foi lida, a tua palavra que vai ser, ó Deus, Senhor, ministrada, explicada, nesta manhã, possa ser aquilo, ó Deus, que venha nos alimentar, nos fortalecer, nos dar direção, ó Deus, nos aproximar do Senhor. Que o nosso coração, que a nossa mente, Senhor, que o nosso espírito esteja ligado ao teu trono da glória. Que nesta manhã, Deus, nós possamos entender, Senhor, as profundezas da tua revelação, que a tua palavra seja revelada aos nossos corações, que ela venha, Deus, encontrar no nosso coração um solo fértil, para que, ó Deus, ali ela seja plantada e não seja, Deus, arrebatada pelo maligno, mas que ali, ó Deus, ela cresça, ela produza frutos para a glória do teu nome, Senhor. Assim nós oramos nesta hora e te agradecemos, não em nosso nome, mas oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe algo muito sério que precisa ser refletido com toda a honestidade no nosso coração, que precisa ser refletido com honestidade no coração da igreja contemporânea. Quando eu falo igreja contemporânea, eu estou incluindo a mim e a vocês. Porque nós vivemos numa época de informação espiritual, mas nem sempre de transformação espiritual. Vivemos numa época de informação espiritual, mas nem sempre de transformação espiritual. A verdade é que nunca tivemos tanto acesso à Bíblia, à palavra de Deus, como hoje. Nunca foi tão fácil ouvir pregações, nunca foi tão fácil assistir cultos, nunca foi tão fácil consumir conteúdo cristão nos dias de hoje. Em poucos cliques, no âmbito ali digital, eletrônico, qualquer pessoa pode ouvir dezenas de mensagens. Você pode abrir ali o YouTube e você pode selecionar a mensagem que você quiser, da igreja que você quiser, do pastor que você quiser. Você pode ouvir dezenas de mensagens. Você pode acompanhar diversos e diferentes pregadores. Você pode ler comentários bíblicos. Você pode acessar diversas versões da Escritura Sagrada. Você
nem precisa comprar, né? Você pode baixar no seu celular versões da Bíblia, né? No seu computador. Você pode também ir lá na Conde de Sarzetas e comprar Bíblias e diversas versões, porque está tudo muito fácil. Diversos aplicativos nos dão esta oportunidade de nós nos conectarmos, de nós acessarmos material que tem a ver com essas coisas, né? Eu estava vendo um dia desses, tem um aplicativo, eu acho que é pago esse, não é gratuito não, que você vai lá, está lendo a Bíblia, você clica numa palavra lá, e ela abre lá, se é no grego, ou se é no hebraico, e ela explica o que aquela palavra diz ali realmente no original, e ela dá uma relação aonde aquela palavra aparece na Bíblia. Então, nós temos esses recursos, esses aplicativos. Meus amados, no entanto, apesar de tanta exposição à verdade, apesar de tanta exposição da palavra, de maneira fácil, ainda vemos muitas pessoas que estão fragilizadas espiritualmente. Apesar dessa abundância de coisas que nós temos da palavra de Deus, nós vemos vidas fragilizadas espiritualmente. Pessoas que conhecem inúmeros versículos da palavra de Deus, mas que não conseguem vencer as tentações humanas. Pessoas que frequentam cultos, pessoas que frequentam atividades ministeriais, mas que não conseguem sustentar uma vida de oração e uma vida de consagração. Pessoas que dizem crer em Cristo no seu coração, mas ainda vivem como se Ele não fosse Senhor absoluto de todas as suas decisões. Eu gosto muito de uma definição dada pelo pastor Augustus Nicodemos, é um presbiteriano muito famoso, e ele diz assim: o ateísmo cristão é isso, acreditar que Deus existe, mas viver como que se Ele não existisse. E isso, amados, nos leva a uma pergunta essencial, não para acusar, irmãos, ok? Mas para alinhar pensamento. E a pergunta é: será que estamos confundindo informação com formação? Eu vou repetir. Será que nós estamos confundindo informação com formação? Porque ouvir não é a mesma coisa de que ser transformado, amém, irmãos? Ouvir não é o mesmo que ser transformado. Conhecer não é a mesma coisa que ser moldado. Frequentar não é o mesmo que seguir. Elas são coisas distintas. A pessoa pode ouvir, mas pode não ser transformada. Ela pode conhecer, mas pode não ser moldada. Ela pode frequentar, mas pode não seguir. E é exatamente nesse ponto que a missão da igreja se torna tão clara e tão urgente. E é por isso que nós insistimos com a igreja. Nós não existimos apenas para transmitir conteúdo espiritual, não apenas para informar espiritualmente, nós existimos para formar a imagem de Cristo nas pessoas, amém? Amém, irmãos? Nós existimos para formar a imagem de Cristo nas pessoas. E a nossa missão declara isso de forma muito clara, né? Fazer discípulos de Jesus Cristo, que vivam em verdadeira comunhão, cresçam na palavra e sirvam com amor, levando transformação para famílias e comunidades. Amém? Então essa é a nossa missão. Eu acho que lá na sua célula, os líderes fazem vocês, a cada encontro, lembrar da sua missão, da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores, mas essa é a nossa missão: fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam em verdadeira comunhão, cresçam na palavra e sirvam com amor, levando transformação para famílias e comunidades. Perceba que essa missão, amados, não fala apenas de começo, ela fala
de processo, ela fala de destino. Não é apenas sobre alguém aceitar Jesus, né, como comumente nós temos falado. Não é sobre alguém aceitar Jesus. É sobre alguém ser transformado em Cristo Jesus. Você está me entendendo, irmãos? Amém? Está me entendendo? Não é apenas sobre alguém aceitar Jesus. É sobre alguém ser formado em Cristo Jesus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo expressa quando ele escreve lá o texto de Colossenses 1:28. Ele revela não apenas o conteúdo da pregação, mas também o propósito da pregação. Ele revela não apenas o que fazemos, mas para onde estamos levando as pessoas. E nesta manhã, eu gostaria de falar que Deus não nos chamou apenas para iniciar uma caminhada com Cristo, mas Ele nos chamou também para conduzir pessoas até a maturidade espiritual nele. Amém? Então, olhando para esse texto que nós lemos, eu sempre gosto de dividir as minhas pregações em 3 pontos, então eu gostaria de olhar esse texto e aprender 3 verdades profundas sobre a jornada que transforma crentes em discípulos maduros. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: você quer se tornar um cristão maduro? E a primeira verdade fundamental, né? A primeira verdade profunda que eu gostaria de extrair desse texto é que o discipulado começa com Cristo sendo proclamado. Diga assim: Cristo sendo proclamado. Então tudo começa aqui, irmãos. Paulo não disse, nós proclamamos ideias. Paulo, ele não diz, nós proclamamos filosofias. Paulo também não diz, nós proclamamos experiências. Ele diz, nós o proclamamos. Cristo. E o discipulado verdadeiro começa quando Cristo é o centro, irmãos. Paulo, então, começa de forma direta, sem rodeios. Ele diz, nós o proclamamos. E essa frase carrega um peso enorme, porque define o centro absoluto da mensagem cristã. O discipulado não começa com comportamento, meus irmãos. O discipulado não começa com regras. O discipulado não começa com cultura religiosa. Muitas vezes nós confundimos isso. Nós queremos pregar o Evangelho e ao invés de nós pregarmos Cristo como centro, nós começamos a pregar cultura cristã, a pregar coisas desse tipo, comportamento, regras. Porque uma pessoa pode ter bom comportamento, ele pode seguir regras, ela pode ser uma pessoa super religiosa e ainda assim não ser um discípulo de Cristo Jesus. O discipulado começa com uma pessoa, Jesus Cristo. Aí depois as outras coisas inevitavelmente vêm, é uma consequência óbvia, normal. Aí vem o comportamento adequado, as coisas da palavra, da igreja, da religião, simples assim. Mas ela começa com Jesus Cristo. E isso é extremamente importante, porque uma das maiores distorções que pode acontecer na vida cristã é quando Cristo deixa de ser o centro e passa a ser apenas um elemento no sistema religioso. Ele passa apenas a ser um coadjuvante. Ele passa a ser apenas um figurante. Como nos filmes, né? Nos filmes a gente tem sempre lá o ator principal, né? O protagonista, e tem sempre lá os coadjuvantes ou as pessoas figurantes. Irmãos, gravem isso. Cristo não é apenas um complemento. Aliás, não é apenas não. Cristo não é um complemento. Ele é
o fundamento da nossa vida cristã. Amém? E há pessoas que tratam Jesus como um acréscimo à vida. As pessoas já têm os seus planos, aquela pessoa já tem os seus valores, já tem as suas prioridades, então elas incluem Cristo nisso tudo. E Cristo passa a ser só o integrante da vida dela, só mais um integrante. Mas, amados, o Evangelho não é assim, o Evangelho não funciona assim. Cristo, ele não vem ocupar um espaço na sua vida, ele vem para ser o centro da sua vida, ele vem para ser o centro de toda a sua existência, e aí é que tudo muda, irmãos, aí é que tudo muda, é isso que nós precisamos entender. Como diz lá Lucas 9:23, um texto que nós conhecemos muito, diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amados, isso não é complemento, isso é rendição, amém? Rendição. Negue-se, tome diariamente a cruz e siga-me. Isso não é complemento, isso é rendição. Isso é rendição total, isso é rendição completa ao Senhor Deus. E quando Cristo é proclamado corretamente, né, ele confronta e transforma. Nós o proclamamos, diz o apóstolo Paulo. Proclamar Cristo não é apenas falar sobre o amor, sobre bênção, sobre esperança, também é. Mas proclamar Cristo é também falar sobre arrependimento. Proclamar Cristo também é falar sobre senhorio, é falar sobre cruz, é falar sobre renúncia. Porque o Cristo verdadeiro não apenas consola, ele também confronta. Amém, irmãos? Às vezes é difícil, né? Nós aceitarmos isso, entendermos isso, porque muitas vezes nós queremos ser consolados. Achamos que a mensagem de Deus para nós é só sobre o consolo, mas ele também confronta. Tem muita pessoa que só quer o consolo, mas não querem o confronto. Imagina, amados, um médico que ao diagnosticar uma doença grave numa pessoa, decide falar apenas coisas agradáveis ao paciente, para não incomodá-lo, para não entristecê-lo, para não deixá-lo ali, triste. Ele diz assim: está tudo bem com você, né? Viva da maneira como você quiser, que está tudo bem. Isso não é amor, amados, isso é negligência. E da mesma forma, uma igreja que não proclama Cristo na sua totalidade, ou seja, tudo o que Ele pode fazer, mas também tudo o que Ele espera de nós crentes, essa igreja pode até agradar, mas ela não vai transformar as pessoas. Então gostaria de perguntar nessa manhã para você: qual é o Cristo que você conhece? O Cristo que transforma ou apenas o Cristo que te conforta? Cristo governa as suas decisões ou apenas as suas decisões ou apenas as suas emoções? Porque discípulos maduros começam quando Cristo deixa de ser apenas Salvador e passa a ser o Senhor da vida também. Amém, irmãos? Então, discípulos maduros veem Cristo não apenas como o Salvador da sua vida, mas também o vê como Senhor da sua vida. E essa é a primeira verdade profunda. Mas a segunda verdade profunda que eu gostaria de destacar desse texto é que o discipulado exige formação intencional. Diga assim: formação intencional. Isso, você tem que ter intenção nesta formação. Ele diz: advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Diz o texto que nós lemos.
E aqui Paulo aprofunda este processo. Ele mostra que o discipulado, ele não é automático, mas ele é intencional, ele é relacional, ele é contínuo. Não é uma coisa que acontece automaticamente, mas a pessoa, o cristão, ele tem que ser intencional, ele tem que ter relacionamento, isso tem que ser feito de uma forma contínua. E aqui há uma advertência, e advertir, amados, é o amor que corrige. Advertir é o amor que corrige. Mas eu sei que advertir é uma palavra que carrega muita resistência na nossa cultura atual. Vivemos numa geração que valoriza muito a aceitação, mas nem sempre entende a necessidade da correção. Tem pessoas que não gostam de ser corrigidas. Essas pessoas esperneiam. Essas pessoas se revoltam. Elas ficam bicudas. Elas fazem birra. Porque não entende que a correção, ela é necessária. Para se tornar um cristão maduro, precisa haver sempre correção. E a Bíblia deixa clara, Deus não corrige porque rejeita, Ele corrige porque ama. Como está lá em Hebreus capítulo 12 e versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. O escritor dos Hebreus era humano, ele sabia disso. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Ninguém, quando é disciplinado, fica sorrindo, contente, né? Sai gritando, pulando, dando glória a Deus. Ao contrário, produz lá uma tristeza. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amados, a correção é desconfortável. Como eu disse, ninguém gosta de ser corrigido. Não há assim um motivo, né, de grandes alegrias no momento, quando vem sobre si uma correção, uma disciplina, mas ela é indispensável, porque a ausência de correção gera uma vida cristã superficial, gera uma superficialidade na vida cristã. Quando a pessoa, ela vive de qualquer jeito, ela não é corrigida, isso vai gerar uma superficialidade na sua vida espiritual. E quando não há confrontação, sabe o que acontece, amados? O pecado, ele é tolerado. O pecado é tolerado. A fé se torna rasa. O crescimento, ele é interrompido quando não há essa confrontação, quando não há essa correção. Acontecem essas coisas. E uma igreja que não confronta, ela vai formar crentes frágeis. Ela vai formar crentes imaturos. Ela vai formar crentes indisciplinados. Crentes melindrosos. Aqui também um ensino, né? Ensinar é formar pela verdade. Então entendemos que não basta só corrigir, é necessário ensinar. E aqui, amados, entra o papel central da palavra de Deus. A maturidade espiritual não vem de experiências isoladas, mas de uma vida firmada na verdade. Uma vida firmada na verdade. Se você não é aluno da escola bíblica, por algum motivo, se você pode vir, então venha. Se você não pode vir, então pelo menos leia na sua casa. Aprenda a palavra na sua casa. Se fortaleça no ensino da palavra. Jesus disse lá em João 8,32: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
e a verdade os libertará. Meus amados, não é qualquer coisa que liberta. Não é qualquer coisa que liberta. O que liberta é a verdade. E a verdade você precisa ouvir, a verdade você precisa debruçar sobre ela, estudar sobre ela, ler sobre ela. E quando você internaliza essa verdade te liberta. Porque o ensino constante forma caráter, irmãos. Pessoas de bom caráter cristão são aquelas que estão sempre sendo ensinadas. Não se engane a respeito disso, irmãos. Não é ouvir uma mensagem esporádica. Não é ouvir uma mensagem de vez em quando. Eu às vezes não consigo entender como tem crentes, tem pessoas que se contentam em ouvir uma palavra de domingo, depois passa sem vir, e depois vem no outro domingo, e ouve aquela palavra ali de 40 minutos, 45 minutos, e acha que está tudo bem, que está sendo ensinada. Porque tudo isso faz parte, amados, do ensino, mas nós temos que crescer muito mais nisso. O ensino constante forma caráter. Isso é, viver um processo contínuo de ensino. Não só aos domingos, não só às segundas, todos os dias sendo ensinado, sendo alimentado pela palavra. O que eu quero dizer é que a gente precisa estudar a palavra, a gente precisa meditar na palavra, a gente precisa aplicar a palavra de Deus, a gente precisa viver na palavra de Deus. E a gente entende também que o discipulado, amados, é pessoal. Paulo diz a cada um, no texto que nós lemos ele fala a cada um. Isso revela, amados, algo poderoso. Deus não trabalha apenas com multidões, Ele trabalha com pessoas individuais. Porque o discipulado não é massa, é cuidado individual. Coloque isso no teu coração, irmãos. Amém? Coloque isso no teu coração. Quando você quer discipular uma pessoa, não adianta você mandar uma mensagem para o grupo. Isso tem os seus efeitos. Mas o discipulado é pessoal. Você pegar uma pessoa, é você se encontrar com essa pessoa, é você formar a imagem de Cristo nessa pessoa, o caráter santo de Deus nela, é convencê-la através da palavra, é orar por ela, é guiar a vida dela, é ensinar aquilo que Jesus pediu para que você ensinasse para ela. Isso é discipulado, é cuidado individual, amados. Como eu disse, coloque isso no seu coração como uma verdade, para que você possa ser usado por Deus. Mas eu também gostaria de perguntar nesta manhã, se você tem uma vida discipulável. Se você é uma pessoa que também aceita ser discipulada, você permite que alguém fale na sua vida, fale a palavra de Deus na sua vida, ministre sobre você. Você está sendo moldado ou você está sendo apenas informado? Porque informação é só informação, irmãos. E mais profundamente, eu gostaria de perguntar: quem você está ajudando a crescer? Porque, como vimos, discipulado não é só receber, mas é também transmitir vida de Deus para a pessoa. Amém? E a terceira e última verdade profunda que eu gostaria de trazer aos irmãos, extraindo desse texto, é que o discipulado tem um objetivo claro: maturidade em Cristo. Paulo diz, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E aqui está o alvo final.
Paulo não trabalhava sem direção, ele sabia exatamente onde ele queria chegar. Maturidade em Cristo. Entenda, meus irmãos? Maturidade não é perfeição sem falhas. Não é isso. É um desenvolvimento constante e completo. Uma pessoa que tem maturidade é alguém que cresce no caráter, que amadurece nas decisões, que se torna estável espiritualmente, como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas. A imaturidade, ela é instável, mas a maturidade, amados, é firme, ela é sólida, ela é enraizada, ela é consolidada. E aqui estão alguns sinais de imaturidade, de tantos que a gente poderia falar. Sinais de maturidade. A fé que depende das circunstâncias. Então, dependendo de como estão as circunstâncias, eu tenho fé ou eu não tenho fé. Isso é sinal de imaturidade. Facilidade para se ofender. Sabe aquelas pessoas cheias de mimimi? Pessoa mimizenta, né? Ela tem facilidade para se ofender. Dificuldade de perseverar nas coisas de Deus. Instabilidade emocional. Esses são sinais de imaturidade. Mas os sinais de maturidade é constância mesmo em dias difíceis. A pessoa está firme, está consolidada, está arraigada nas coisas de Deus. Uma fidelidade silenciosa, um amor prático, uma vida que gera fruto. Esses são sinais de que a pessoa ela é madura. Eu quero perguntar a você, amados, uma árvore madura, ela cresce da noite para o dia? Cresce? Não. Ela passa por estações, ela passa por tempestades, ela passa por períodos bons e também por períodos desfavoráveis. Mas as suas raízes, elas se aprofundam no solo, e quando chega o tempo certo, ela frutifica. Assim também são as pessoas maduras, é o discípulo maduro. E maturidade e missão, amados, caminham juntas. Maturidade não é um fim em si mesma, ela cumpre a missão, ela transforma famílias, ela influencia ambientes, ela impacta comunidades. A maturidade é assim. Um discípulo maduro não vive para si, ele se torna um instrumento de Deus. E eu gostaria também de mais uma vez perguntar, porque eu pergunto para mim também: a sua fé tem gerado frutos visíveis? A sua vida tem sido referência dentro da sua casa? As pessoas conseguem ver Cristo em você? Quando nós respondermos positivamente a essas perguntas, nós vamos estar conscientes de que estamos nos tornando discípulos maduros. E para concluir essa mensagem, amados, eu gostaria de dizer, o que Paulo está nos ensinando é que o discipulado não é uma parte da vida, é que o que ele está ensinando é que o discipulado é o coração da vida da igreja. Amém? O discipulado é o coração dela.
Se nós perdemos isso, nós podemos manter a estrutura que for, mas nós vamos perder a essência. Poderemos manter o movimento, mas nós vamos perder a direção. Porque Deus não nos chamou apenas para nós reunirmos pessoas, Ele nos chamou para fazermos discípulos. Amém? Ele não nos chamou apenas para reunir pessoas, isso faz parte, é parte do processo, mas Ele nos chamou para formar discípulos. E isso exige Cristo no centro, os 3 pontos. Cristo no centro, formação intencional e foco na maturidade. Hoje, essa palavra nos chama a uma reflexão sincera e profunda. Talvez você precisa reconhecer algumas coisas. Na nossa vida, irmãos, a gente precisa às vezes parar e pensar. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa parar e refletir. E às vezes a gente precisa fazer uma reflexão sincera, honesta, profunda. Talvez a gente precisa reconhecer. Eu comecei, mas eu não cresci. Eu ouvi, mas eu não mudei. Eu frequento, mas eu não estou me desenvolvendo. E hoje é um chamado, amados, para a maturidade. Amém? Amém, irmãos? Amém. É um chamado à maturidade. Um chamado para você sair, para nós sairmos, porque eu me incluo nisso, da superficialidade da vida cristã. Um chamado para nós vivermos completamente a nossa missão. Que ela não seja apenas uma frase bonita colocada num cartaz, mas seja alguma coisa que a gente pratique de verdade, vivendo plenamente essa verdade. E talvez Deus esteja te chamando para dar um passo além. Se você quiser, Deus vai te ajudar a dar esse passo além. Não apenas, amados, ser discipulado, mas também começar a discipular alguém. Amém, irmãos? Começar a discipular alguém. Porque uma igreja saudável não é aquela onde poucos fazem tudo, mas onde cada discípulo assume a sua responsabilidade. Você quer assumir a sua responsabilidade como crente? Amém? Que Deus nos leve, amados, a viver uma fé viva. Que Deus nos leve a viver uma fé profunda. Que Deus nos leve a viver uma fé transformadora. Transformadora. Que possamos, como igreja, cumprir fielmente a nossa missão. Fazer discípulos de Jesus Cristo, que vivam em verdadeira comunhão, cresçam na palavra e sirvam com amor, levando transformação para famílias e comunidades. E que naquele dia nós sejamos apresentados diante dele, maduros em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento. O Ministério do Louvor poderia vir aqui, para a gente cantar uma última música. Enquanto nós estivermos aqui, tocando, cantando, os irmãos vão orando. Não se importando com aquele que está ao seu lado, mas se importe com você nesta hora, neste momento em especial. E que você possa entender aí no profundo do seu coração de que aquilo que Jesus espera de você é que você se torne um crente maduro. Um discípulo maduro. Você comece
a buscar a Deus. Comece a dizer assim: Senhor, talvez eu tenha ouvido muitas coisas, mas eu ainda não tenho praticado. Me ajuda, Deus, a mudar a minha realidade. Me ajuda, Senhor, a transformar a minha vida. Me ajuda, Senhor, a ser não só um crente que creu no Senhor, mas um crente que foi transformado. Não um crente, ó Pai, que apenas a cada dia recebe informações espirituais, mas um cristão que seja transformado na essência, no caráter, na fé, na vida, nas ações. Me ajuda, Senhor, nesta hora. Que meu foco seja crescer, que o meu foco seja Jesus Cristo, que eu possa proclamar as verdades eternas de Jesus Cristo na nossa vida. Comece a orar. Peço para que Deus te ajude a ser intencional nisso. Que o seu relacionamento com Ele seja verdadeiro. Que você busque isso. Que não fique apenas no querer, mas também no realizar.